Segundo o registro nas Escrituras Sagradas, especialmente conforme iluminado pela palavra de Paulo em Romanos, capítulo 4, nosso pai Abraão tinha um conhecimento duplo de Deus. Primeiro, ele conheceu Deus como aquele que chama à existência as coisas que não existem, aquilo que era humanamente impossível um descendente vir. Deus chamou algo que não existia, chamou à existência. Esse é Deus como a única fonte. Com o nascimento de Isaque, Abraão veio a conhecer Deus dessa maneira. Então, anos mais tarde, por meio da oferta de Isaque, Abraão experimentou Deus como aquele que dá vida aos mortos. Podemos ver nesta mensagem que Deus colocou Abraão numa situação extremamente difícil, aparentemente contraditória, mas por fim a fé de Abraão foi aperfeiçoada. Ele creu em Deus como o Deus da ressurreição. Chegamos à mensagem 11, a oferta de Isaque e experimentar Deus como aquele que dá vida aos mortos. Realmente não sei de que maneira esta mensagem vai se desenvolver, mas a minha visão e a minha intenção são de me envolver numa conversa com vocês e não de falar em qualquer outra maneira. Simplesmente conversar na presença do Senhor, sob a unção do Senhor, a respeito do significado da oferta de Isaque. Por que Deus pediu isso? Como Abraão poderia ter feito isso? E então, você considera o significado de experimentar de fato Deus como aquele que dá vida aos mortos. Vou ler os primeiros 2 versículos do capítulo 22 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Veja a conversa. O Senhor falou: Abraão, estou aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Algarismo Romano 1 diz que Deus pôs Abraão à prova, instruindo-o a tomar o seu único filho, Isaque, e oferecê-lo como holocausto. O texto identifica especificamente a oferta, não como uma oferta pelo pecado, não como uma oferta pelas transgressões, não como uma oferta pacífica, mas como um holocausto, uma oferta queimada. Portanto, precisamos usar não muito tempo, apenas um pouco, para ter certeza de que todos nós temos clareza quanto ao significado do holocausto e por que, no registro das ofertas em Levítico, o holocausto é mencionado em primeiro lugar. Com o holocausto, há 2 questões principais.
A primeira e primordial é que o holocausto é apresentado a Deus e reduzido a cinzas, de maneira que uma fragrância pudesse subir até Deus para o seu prazer e satisfação. E passagens da Bíblia como Números 28 identifica o holocausto como comida de Deus, que Deus tem fome. Ele precisa de algo, que é claro, é o próprio Cristo, para satisfazer a fome profunda que ele tem. O segundo significado do holocausto é que ele resolve nossos problemas fundamentais e básicos diante de Deus. E é por isso que o holocausto é mencionado em primeiro lugar em Levítico. Nosso problema básico até agora é que nós não somos por Deus. Ninguém pode estar diante da face do Senhor e falar a respeito dele ou dela mesmo: eu sou absoluto por Deus. É claro que nenhum incrédulo pode falar isso. Nenhum crente pode dizer isso em realidade. Se conhecermos o nosso ser caído, compreenderemos que há apenas uma pessoa que jamais andou nesta terra e que é absoluto por Deus. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos nos tornar para Deus identificando-nos com Cristo como o holocausto e nos tornando um com Ele. A vida em Berseba produz o holocausto, Isaque, que é oferecido a Deus. A fonte do viver de Isaque o fez um holocausto, alguém que foi oferecido a Deus para a sua satisfação. Fonte, esse é um princípio fixo na palavra. A fonte ou a origem determina o resultado. Se a fonte ou a origem estiver errada, o resultado jamais será correto. Portanto, a palavra maravilhosa que ouvimos ontem à noite sobre os dois poços é extremamente significativa. A fonte, a origem de Isaque o fez um holocausto, alguém que foi oferecido a Deus para satisfação. A palavra hebraica para holocausto literalmente significa aquilo que sobe e denota algo que acende a Deus. Esse é o aroma, a fragrância, o cheiro, acendendo. O holocausto tipifica Cristo, não principalmente ao redimir o homem do pecado, mas ao viver uma vida que é perfeita e absolutamente para Deus e para a sua satisfação. E ao ser a vida que capacita o povo de Deus a ter esse viver. Ele próprio é esse tipo de pessoa. E Ele é a vida que capacita você a viver dessa maneira. O holocausto é o alimento de Deus para que Deus o desfrute, para o seu desfrute e satisfação. Ponto 2. A vida da igreja adequada produz os holocaustos. Em minha consideração, recentemente diante do Senhor, eu fiz uma pausa aqui e comecei a perguntar ao Senhor: de que maneira a vida da igreja adequada produz holocaustos?
Eu não tenho a resposta plena, só posso compartilhar o que eu entendo agora. A vida da igreja aqui é em Berseba. E aqui bebemos uma água redimida e da aliança. E chamamos aquela aliança para repossuir aquele poço como a aliança do Novo Testamento. Um elemento crucial do Novo Testamento é a lei da vida que forma Cristo em nós. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se estivermos vivendo uma vida da igreja que não seja meramente extrínseca, não seja meramente exterior, na qual fazemos tantas coisas, por favor, tenham certeza que é necessário. Fazemos coisas que são necessárias, indispensáveis, mas não significa que ter uma vida de reunir, servir, ajudar os outros a vir à fé em Cristo, a apacentar e alimentar os novos, ajudando-os a profetizar. Algo intrínseco deve estar ocorrendo profundamente em nós, dia e noite. Agora estamos vivendo uma vida da igreja não meramente visível, não meramente uma vida da igreja pragmática, mas intrínseca. E o que ocorre é que enquanto nos unimos à árvore da vida, estamos desfrutando a árvore da vida, que é Cristo como a corporificação do Deus triuno, para ser nosso suprimento de vida, a lei do Espírito da vida está reproduzindo Cristo em nós. O Senhor está nos tornando iguais a Ele, não separadamente dele, mas na nossa união de vida com Ele. Portanto, Cristo continua sendo o único ser humano absoluto, um homem-deus, que já existiu. Mas Ele está em nós e nós estamos nele. E, enquanto nos abrimos a Ele, Ele está se reproduzindo em nós, para nos tornar o que Ele é, como holocausto. Na vida de alguns santos mais idosos, podemos ver esse desenvolvimento. Na vida de outros, pode não haver esse tipo de experiência profunda e interior. Então lembrem-se que em Berseba, Abraão chamou o El Olam, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno, o escondido, misterioso, que é a vida eterna. E se exercitarmos nosso espírito e voltarmos nosso coração ao Senhor e nos abrirmos ao Senhor diariamente, nós entraremos no ser misterioso do Deus eterno e o experimentaremos. E muito abaixo do nosso nível de consciência, a vida eterna, que é o próprio Deus, estará entrando em nós, nos saturando, nos permeando, salvando-nos organicamente, capacitando-nos a reinar em vida. Então, há um resultado interior disso, que é muito precioso. Quando o Senhor faz com que você tenha consciência disso, você pode querer simplesmente chorar lágrimas doces diante dele. O que eu me refiro a vocês é a compreensão de que finalmente posso dizer:
não estou aqui para mim mesmo. Senhor, estou aqui na vida da igreja, na tua restauração, para o desejo do coração de Deus. Não estou buscando nada na restauração, nada na vida da igreja, na obra ou no ministério para mim mesmo. Mas o Cristo que vive em mim, eu me importo apenas com aquilo que está no teu coração. E não me importo nem mesmo em ser conhecido como alguém que se importa com isso. Eu simplesmente quero viver dessa maneira enquanto eu estou arrumando as cadeiras, enquanto estou ajudando a preparar a comida para uma festa do amor, enquanto estou cuidando das crianças, enquanto estou ajudando a contar as ofertas, enquanto vou às reuniões. Deus pode testificar. Não estou aqui de uma maneira meramente exterior. Eu vivo em Berseba. E a árvore da vida está sendo experimentada e expressada. E El Olam está tornando-se a minha realidade. Então, a lei da vida, sem que nós tenhamos consciência disso, a realidade é formada sem que tenhamos consciência. Cristo está habitando em nosso coração pela fé. Cristo cresce em nós e nos tornamos em Cristo, com Cristo, um holocausto, uma oferta queimada. Viver, crescer e invocar o nome do Senhor, El Olam, em Berseba, são todos para produzir um holocausto. Quanto mais permanecermos na vida da igreja, mais ela nos levará de Berseba a Moriá. Podemos tocar nessa questão no final. Não tente ser um herói espiritual depois de ouvir estas mensagens e querer ir para o Monte Moriá. Quando o seu coração estiver arraigado em Berseba, não tente fazer coisas para ser notado. A vida em você, por fim, levará você adiante. Ponto B. Assim como Abraão, precisamos aprender a lição de oferecer de volta para Deus o que Ele nos deu. Nessa questão, o inimigo pode ser uma rede, ou ele pode ser como uma mosca nos incomodando com esse pensamento. Que é isso? Deus dá algo para nós e aí ele se volta e diz, eu quero isso de volta. Então, você começa a ter certa suspeita de Deus. Poxa, você me deu algo? Está bem, temos de entender o pensamento de Deus e sua intenção. É muito preciosa. Deus não é arbitrário. Nós veremos que, por duas razões principais, Deus pediu a oferta, nesse caso a oferta de Abraão, de volta para ele daquilo que Deus havia dado a ele. Lembre-se que Isaac é algo proveniente de Deus. Não é como você ganhou um novo emprego e você oferta isso de volta por Deus. Isso é em Cristo. Algo de Deus foi dado a você, transmitido a você. Então, o ponto 1 diz que tudo com relação a Isaac era de Deus e por Deus. E Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaac de volta para ele como holocausto. Abraão tinha algo que podia satisfazer o coração de Deus. Quantas pessoas na Terra há hoje? 7 bilhões?
hoje à noite, nesse sábado à noite, quantas pessoas podem estar diante do Deus triuno e dizer: Deus Pai, quero te oferecer do meu ser um Cristo que satisfaz o teu coração. Essa é a adoração em veracidade que o Pai está buscando. 2. Isaac, um tipo de Cristo como descendente prometido, foi dado a Abraão por Deus. No entanto, Deus pediu a Abraão para devolver o que Deus havia dado a ele. E isso certamente foi um teste para Abraão. Abraão teve de crer, e creu, que Isaac era o descendente prometido, e nesse descendente as nações seriam abençoadas. Agora, Abraão tem de obedecer à exigência, e eu falo de maneira direta, de matar isso. Então, o que acontece? O que acontece à promessa de que esse é o descendente que será o herdeiro? Bem, talvez um pouco mais tarde vejamos nas profundezas do ser de Abraão e quão profundamente nele foi produzido outra dimensão de fé, na qual ele pôde dizer: então, Deus simplesmente vai ter que ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas isso está vindo. Isso aqui é apenas um antegozo. Aqui vemos um princípio básico na economia de Deus. Tudo o que Deus nos deu, até o que Ele trabalhou em nós e por meio de nós, deve por fim ser oferecido de volta a Ele. Aqui vamos ter a primeira razão, a fim de vivermos uma vida de fé, não nos apegando a nada, nem mesmo as coisas dadas por Deus, mas confiando somente nele. Na idade de quando Abraão tinha aproximadamente 100 anos de idade, Isaac veio a ele, ele o amava, ele era precioso a Abraão, Isaac era a promessa de Deus, Isaac era a vontade de Deus, Isaac era o descendente, mas isso foi algo de Deus. Não diretamente, isso era algo de Deus, não diretamente o próprio Deus. E nosso Deus sabe que nós temos a tendência humana de nos apegar àquilo que Deus nos dá, daquilo que é de Deus. E, na verdade, o ego pode se tornar extremamente poderoso quando ele diz: isso é a vontade de Deus. Deus me mostrou isso. Deus me falou isso. Nada vai tirar isso de mim. Abraão teve de ir além disso, de maneira que até mesmo aquilo que era de Deus, aquilo que provinha de Deus, que pertencia a Deus, fosse ofertado de volta a Deus, de maneira que Abraão se apegasse apenas ao próprio Deus. Nosso Senhor não está dizendo arbitrariamente: devolve isso para mim. Eu decidi que agora eu quero isso, então me devolva. Deus eternamente quer ser a fonte fluente de vida em nós. Ele não quer que nós nos apeguemos a algo que Ele nos deu, algo que Ele fez no passado, porque isso não é precioso, porque isso agora é precioso para nós, então nós nos demoramos com essas coisas. Esse apego fecha a nossa pessoa e nos preocupa
nos ocupa e impede que Deus se dispense mais para nós. Novamente, não tente ser um herói depois da mensagem. Não faça uma caminhada para o Monte Moriá. Permaneça em Berseba, desfrute o poço de água, desfrute o Deus misterioso como a vida eterna. Então, a vida da igreja prática, junta com essa experiência de vida intrínseca, por fim, o Deus Pai compreenderá. Está na hora. Está na hora da sua viagem, da sua jornada. Então, a exigência aumenta e o suprimento e a fé se elevam para satisfazer. A maior exigência para Deus é devolver. Algarismo Romano 2, aquilo que Ele deu para nós, que Ele nos deu. Algarismo Romano em Gênesis 22, 1 a 18, vemos a obediência da fé de Abraão. Nos capítulos 1 e 16 de Romanos, Paulo fala da obediência de fé. Fé, por fim, se for genuína, tem de resultar em ações obedientes. Deus tem uma exigência para toda a raça humana que pertence à salvação eterna. Essa exigência é crer no Filho. O apóstolo Paulo fala daqueles que não obedecem ao Evangelho. Eu fui grato ao amado irmão no teste que disse que se consagrou para vir ao treinamento. A vinda dele para o treinamento, cremos que será a obediência de fé que ele tem, e os amados que vieram e perseveraram até o fim. Isso não é apenas fé, isso também é obediência. Tudo que não é doutrina em criar filhos é obediência. Quem quer ouvir, qual é o menininho, o bebê, o menino, a menina que quer ouvir dos pais um discurso doutrinário sobre a obediência? Moriá significa, por favor, eu apelo a vocês que, por favor, não iniciem de maneira prematura uma viagem para o Monte Moriá. Isso é presunção. Você não tem fé para isso. Você não tem a constituição para isso ainda. Não tenha pressa. Não estamos correndo. Não diga, fulano de tal está ali. Será que ele se tornou mais espiritual que eu? Deixe ele ficar mais espiritual que você temporariamente. Por fim, todos chegaremos à estatura de homem maduro. Não inicie nada. Simplesmente viva isso, essa vida da igreja interiormente simples e pura em você. Desfrute Cristo como a árvore da vida. Beba água do poço de Berseba. Experimente o Deus misterioso e eterno, Deus da vida. A fé que foi infundida em Abraão o levou ao Monte Moriá, que é outro nome para o Monte Sião, e o capacitou a oferecer Isaque como holocausto. A fé não é originada em você. Mesmo quando Abraão deixou Ur e deixou Arã sem saber para onde ia, aquela fé não se originou nele. A fé nunca é originada em nós. Em nossa oração, em nosso falar, em nosso viver, a fé que precisamos vem por meio de uma transmissão contínua do Senhor. Quando chegar a hora de você fazer a sua viagem pessoal,
de Berseba para Moriá, a fé terá sido infundida em você já. Você pode não saber disso, mas você se encontra, você percebe simplesmente que você é capaz de fazer. Você simplesmente faz isso sem esforço. Algarismo Romano 3. Abraão chamou o lugar onde ele ofereceu Isaque de Jeová Jiré. Moriá significa a visão de Yah, ou seja, a visão do Senhor. No Monte Moriá, Abraão viu a Deus e Deus ouviu. Será que alguém, eu creio que haja alguns que podem relacionar-se com isso. Você simplesmente se encontra num lugar onde jamais esteve antes, no Monte Moriá, e agora a visão está cristalina. E o seu coração foi purificado e você vê Deus. E você tem a sensação de que Deus vê você. Essa é uma visão bendita. E você tem a sensação, Ele está me vendo, Ele me vê e eu o vejo. Certamente, Moisés e o Senhor tiveram essa interação na glória. É algo que suplanta a questão do tempo e espaço. Eu vejo Deus, o que me importa é isso. O Deus triuno, no desejo do seu coração. E agora, Deus pode me ver, pode ver você. B. O versículo 14b pode ser traduzido tanto no monte do Senhor será provido, como no monte do Senhor ele será visto. No Monte Moriá, Abraão experimentou a provisão de Deus e recebeu uma visão clara. Você recebe a provisão quando você está na situação. Por que eu menciono isso? Sempre que você está em sua mente, projetando-se para o futuro, você então se encontra imaginando, um pensamento vem após o outro. Oh, se eu casar com esse irmão, e o Senhor então nos juntar, que vai acontecer se daqui a 27 anos ele tiver uma vida, uma crise da meia-idade e não quiser estar... Não há provisão para o futuro. A provisão do Senhor é para o presente. Então traga a sua mente de volta. Você nem começou a namorar ainda, muito menos casar, e você já está pensando de 27 anos para frente. Volte, o Senhor é o Eu Sou. Então, não se preocupe. Quando é que eu vou ter que ir para Moriá? Como é que vai ser? Não deixe o inimigo atormentar você, e você também não se atormente. Simplesmente viva na presença do Eu Sou. A provisão está ali. 2. A provisão de Deus está com sua visão. Assim, toda vez que desfrutamos a provisão de Deus, temos uma visão na qual vemos Deus, e Deus vê a nós. Eu lhes garanto, mais uma vez, eu lhes peço, não tente produzir isso. Um dia você estará num lugar onde você jamais esteve. Você terminará oferecendo o seu Isaque a um grande preço. Você crê que o Deus que dá vida aos mortos, e uma provisão especial então vem. E você vê Deus. E Deus vê você. Ponto C. A provisão de Deus hoje está na vida da igreja, onde temos a provisão plena com a visão clara. É por isso
que nas igrejas locais precisamos de irmãs e irmãos experientes que estiveram no Monte Moriá repetidamente. Na sua pessoa eles estão claros, em sua visão tem clareza e tem uma provisão. Se eles têm funcionado exteriormente muito ou não, se eles são como a irmã Lee, que foi tão restringida em sua idade avançada, mas ela era uma irmã que viu Deus e Deus a viu. E você a contatava, você tocava a visão e a provisão. Na restauração do Senhor, estamos em uma jornada ascendente para o Monte Moriá, onde ofereceremos o nosso Isaac, desfrutaremos a provisão de Deus e teremos uma visão transparente. Eu tenho tido comunhão com o irmão Benson e com outros. Tenho visitado a Rússia 2 vezes ao ano durante 15 anos para dar o treinamento de presbíteros para eles. Quando eu leio este ponto, com um amor e afeição profundos por todas as igrejas no mundo de língua russa, eu peço ao Senhor, quem está viajando para o Monte Moriá? Por favor, não me entendam. A restauração sempre será prática, estará aumentando, expandindo-se. Ao mesmo tempo, tem de haver aprofundamento. Se ninguém em toda a Rússia fizer a viagem para o Monte Moriá, não haverá Sião ali. Portanto, o Senhor precisa ter um caminho, especialmente nos obreiros, para fazer essa obra intrínseca. Agora, chegaremos à segunda razão no Algarismo Romano 4. A segunda razão de por que o nosso Deus pediu a oferta de Isaac. Que Isaac fosse ofertado. Para evitar qualquer vácuo de entendimento, deixe-me esclarecer. A primeira razão foi para treinar Abraão e a nós a não nos apegar a nada que não seja o próprio Deus triuno. A experimentarmos o Senhor de tal maneira que estejamos desapegados daquilo que Ele dá, que Ele faz, e apenas nos apeguemos a Ele. Então oferecemos Isaac para aprender essa lição. Mas há uma lição mais profunda, que é que Deus tem uma intenção e pediu que Abraão oferecesse Isaac. Ao pedir que Abraão oferecesse Isaac, é que Deus queria devolver Isaac a Abraão em ressurreição para a multiplicação. Eu acho que é justo dizer que muitos que pregaram Gênesis capítulo 22 tornaram esse relato trivial. O pensamento deles, o versículo diz que é um teste, então é um teste. Deus simplesmente está provando você, para ver se você está disposto a oferecer Isaac. E uma vez que você demonstra que está disposto a oferecer Isaac, nada vai acontecer a Isaac. Deus fala, tudo bem, agora eu sei que você está disposto. Isso é trivial. Isaac é morto. O verdadeiro Isaac foi crucificado. O Isaac que oferecemos
é posto na morte. Não é meramente um teste de disposição. Ah, você ganhou isso, um Mercedes novo, ofereça de volta para mim. Agora você pode ter ele de volta, eu só queria ter certeza que você está disposto a fazer isso. Isso é patético. No tipo, Isaac não morreu, não foi imolado, mas na realidade, o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, foi morto. Ele foi morto no Monte Moriá. Porque a meta de Deus e a intenção de Deus é a ressurreição. Ele vai devolver Isaac. Ele sempre devolve Isaac. Mas não da maneira que você o tinha antes. Ele traz Isaac, introduz Isaac na ressurreição e devolve Isaac em ressurreição. Portanto, nesse ponto, nesse momento, quando Abraão está oferecendo Isaac, ele entrou naquilo que eu ainda escolho chamar de nexo da contradição. Ele tem de crer que Isaac é um descendente e que toda a terra seria abençoada, seria bendita nele. E ele tem de obedecer Deus para sacrificar Isaac. Essas duas coisas aparentemente contraditórias, essas duas exigências aparentemente contraditórias, comprimem e empurram Abraão interiormente, profundamente em Deus, e Deus infunde nele outro nível de fé, que é que Abraão, ele é o herdeiro. Abraão, ele é o descendente. Abraão, ele tem de ser morto. E eu irei ressuscitá-lo. Se a restauração não alcançar esse ponto, e, portanto, não tornar-se Sião, então a meta de Deus de ter a realidade do corpo de Cristo não será cumprida, pelo menos na minha geração, talvez na de vocês. Portanto, após Isaac ser oferecido, ele retornou em ressurreição para o cumprimento do propósito de Deus. Ao receber Isaac de volta, Abraão creu e experimentou Deus como aquele que vivifica os mortos, o Deus da ressurreição. Em Hebreus 11, diz que, figurativamente, ele o recebeu ressurreto. Quando Isaac retornou em ressurreição, ele não era mais um Isaac natural, mas um Isaac ressurreto. Eu sou simplesmente um escravo de Deus, um irmão entre tantos, mas estou aqui para testificar a vocês. Isso é real. Isso é realidade. Aparentemente tudo terminou. E ainda estou buscando no Senhor se devo ou não testificar de maneira pessoal. Estou inclinado a fazer isso, vamos ver nos próximos 2 ou 3 minutos. Não é natural, isso é algo ressurreto. E você sabe profundamente que não é mais a mesma coisa. Isso é ressurreição. Após Isaac ser oferecido, ele retornou para Abraão em ressurreição e se tornou uma bênção. O que é estar em ressurreição? Ressurreição é a origem da bênção. Quando você é Isaac, quando você é um Isaac e torna-se uma bênção para a restauração, isso depende se o seu Isaac é ou não ressurreto.
Ponto D é um ponto fundamental, crucial. Tudo em nossa vida deve passar pelo teste supremo da morte para abrir caminho para o Deus de ressurreição. Tudo. Especialmente aquilo que o Senhor deu para você em graça, aquilo que Ele chamou você para fazer, aquilo que Ele tem encargo que você faça, aquilo que Ele comissionou a você para fazer, aquilo que Ele revelou para você. Após oferecermos a Deus o que temos recebido dele, Ele nos devolverá o que recebemos em ressurreição. Cada dom, cada bênção espiritual, cada obra, trabalho, sucesso que recebemos de Deus devem passar pela morte e por fim serem trazidos de volta para nós em ressurreição. Eu sinto, portanto, de testificar algo a vocês sob a cobertura e a proteção do Senhor, e o corpo irá discernir e para concordar se isso é realidade. Eu sei que há um risco ao fazer isso. E não sou audaz, mas creio que é o Senhor que está me guiando a fazer isso pela vida. Eu fui salvo em agosto de 1955. Algumas semanas depois de eu fazer 16 anos de idade. Em setembro, eu compreendi que eu tinha outra pessoa vivendo em mim. E, intuitivamente, eu sabia que tinha de ser Cristo, mas não tinha ninguém para me ajudar. Então, em outubro, todas as noites, de todos os dias do mês de outubro, eu me ajoelhava para orar, tentava orar. Havia uma rápida conversa entre o Senhor e eu, e mim. O Senhor dizia algo, e eu falava algo. Na noite seguinte, o Senhor falava a mesma coisa, e eu dizia algo. Não é algo audível, mas um falar interior no Espírito. Ron, eu quero que você seja um ministro. A minha resposta, eu não posso. Na noite seguinte, a mesma palavra do Senhor, a mesma resposta da minha parte. Na metade do caminho, algo aconteceu e eu percebi que eu não poderia mais dizer, eu não posso, em verdade. Então, eu simplesmente dizia, eu não vou. Ron, eu quero que você seja um ministro, eu não vou. Até o final de outubro, Ron, eu quero que você seja um ministro, eu vou. Eu escolho isso. Isso é o seu chamamento. Eu tinha 16 anos de idade. Eu tinha 9 anos de educação básica para terminar o ginásio e entrar na universidade, 3 anos num seminário teológico, então 2 anos sob a disciplina do Senhor para me separar do cristianismo e cultivar a minha pessoa, para aceitar o caminho da restauração do Senhor. Em setembro de 1966, minha esposa e eu viemos para a restauração do Senhor em São Francisco, e ali havia um irmão enviado de Los Angeles que servia, e ele me ajudou muito. Assim que o vi pela primeira vez numa reunião de casa, eu fiquei com medo, senti medo. Eu falei, isso aqui é uma outra raça de cristãos que eu jamais encontrei. Eu nunca encontrei um cristão assim, é meio amedrontador.
Mas eu estava em casa e com medo das pessoas que estavam ali. E ele me ajudou com algumas coisas muito básicas. E um dia ele me disse, ele falou, a tenda da congregação, que representa a vida da igreja, diante da tenda da congregação estava o altar do holocausto. Se você quiser entrar na vida da igreja, você tem de ofertar-se para se tornar um holocausto. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu tinha estudado num seminário teológico, ninguém falou nada de holocausto. Mas pela misericórdia do Senhor, eu fui simples. Ele me apacentou, eu sabia que era a verdade. Portanto, tive um tempo com o Senhor e pensei, o que será que eu devo oferecer? E a resposta veio, o chamamento. O chamamento. Aquele pelo qual você tem vivido até agora. O alvo e o sentido da sua vida. Aquilo ocorreu em outubro de 1966. Foi a oferta inicial. Segundo o meu entendimento, e eu gosto daquele provérbio que fala, os passos do homem são ordenados pelo Senhor. Como o homem pode entender a sua própria vida? E eu não entendi a minha própria vida tanto, mas quando aquele Isaac foi devolvido em ressurreição, há alguns nesta reunião que sabem. Eu mudei para Anaheim em outubro de 1994, não tendo expectativa alguma de fazer qualquer coisa, senão o trabalho editorial para o ministério do irmão Lee. Talvez escrevendo alguns artigos para documentos para defender a verdade. Depois de sair de Irving, eu disse para um amado irmão, eu disse, me ajude a mudar para Anaheim. E eu vou continuar fazendo o que tenho feito esse tempo todo. Não sei por que ele disse isso, mas ele disse, irmão, eu não acho que vai ser assim. Então, num treinamento de inverno de 1994, o irmão Lee chama para um teste dos cooperadores e eu não me levantei. O irmão Albert Lin, sentado ao meu lado, disse, por que você não levantou? Eu falei, eu não sou um cooperador, sou só um editor. E ele me encorajou a levantar. Então, eu honrei o sentimento do irmão, não tentando dizer, não pretendendo falar alguma coisa, mas durante o teste eu tive o encargo de dizer algo. E naqueles 3 minutos, mais ou menos, Isaac voltou, foi devolvido. Passaram-se 39 anos e 2 meses. Depois do chamamento, 28 anos e 2 meses depois do sacrifício inicial. Na presença do Senhor, eu creio que posso dizer a vocês, tudo isso é uma realidade divina e humana. Nós oferecemos a Deus tudo que vem dele, até mesmo a sua vontade, o seu encargo, o seu chamamento, a nossa função, a nossa obra, o nosso dom, a nossa constituição, o nosso ministério. Então, em muitos outros ciclos desse que eu não posso mencionar, mas eu quero muito diante da face do Senhor, para que vocês, meus amados irmãos e irmãs, compreendam que isso não é mera interpretação bíblica, isso não é mera teologia, isso não é um discurso espiritual vão.
Isto é realidade. Agora continuamos. Se oferecermos a Deus o que recebemos dele, e isso passar pela morte, isso passa pela morte mesmo. Quanto tempo vai demorar, ele vai decidir. Se ele achar que devem ser 39 anos, 28 anos, ele é o Senhor. Nós queremos a maneira dele ou a nossa? O tempo dele ou o nosso? A vontade dele ou a nossa? Depois de passar pela morte, ele nos devolverá em ressurreição. E isso se tornará uma bênção para o cumprimento do seu propósito. Oh, o Senhor sabe o que o irmão Lee experimentou durante aquele tempo de enfermidade que ele estava em Qingdao, quando tudo foi reduzido. Nada parecia que o Senhor não estava respondendo à sua busca. Então, houve essa virada profunda na pessoa dele, e o ministério, como o conhecemos, foi gerado em manifestação como resultado daquele tempo no Monte Moriá. 3. A bênção de Deus sempre vem em ressurreição. Se oferecermos o nosso Isaac a Deus e ele nos for devolvido em ressurreição, estaremos sob a bênção de Deus. Não sei de nada em nosso serviço pelo Senhor que seja mais precioso que isso. Estar sob a bênção do Senhor. O irmão Lee deu uma mensagem misteriosa na série sobre o viver dos homens Deus, quando o Senhor estava para alimentar os 5.000 com 2 pães e 5 peixes. Ele tomou o pão e olhou para o céu. Levantou os olhos para o céu e abençoou. O irmão Lee mostra que o Senhor compreendeu que a origem, a fonte da bênção não estava com ele, estava com o centro. E nos anos restantes em que o irmão Lee esteve aqui, onde quer que eu fosse, havia essa compreensão. A bênção está com o centro. Senhor, eu quero simplesmente estar sob a tua bênção. Agora, vamos ter um tempo, um momento muito substancial para que esta mensagem seja confirmada. Eu tenho de crer e creio que há alguns nesta grande reunião que possam vir pela fé ao microfone e não contar a história da sua vida, mas falar as palavras desta mensagem, sabendo que isso é real para você. Dessa vez, o tanto quanto amamos os jovens, desta vez não é para vocês. Vocês testificam sobre Berseba. Agora, esperamos que outros testifiquem sobre o Monte Moriá. Ao ser oferecido de volta a Deus por Abraão, Isaac foi multiplicado para tornar-se a Nova Jerusalém. A multiplicação é em ressurreição. O único grão torna-se muitos grãos. A Nova Jerusalém será a consumação máxima da descendência de Abraão, a areia e as estrelas. Na Nova Jerusalém, os que são representados pelas 12 tribos são a areia
E os que são representados pelos 12 apóstolos são as estrelas. Os 2 povos representados pela areia e as estrelas serão edificados juntos na Nova Jerusalém. Daquele único Isaac resulta a Nova Jerusalém. Em Gênesis 22, vemos um princípio básico. A maneira de se ter o dom de Deus multiplicado é oferecer de volta a Deus o que Ele nos deu. Você não faz isso com presunção, não é você quem inicia isso. Não se apresse. O Deus triuno, que habita em você, em Cristo como Espírito para ser sua vida, Ele vai lhe dizer, Ele vai ungir você. E você terá a sensação de dizer a Ele, Senhor, eu ofereço isso de volta para Ti. Eu oferto tudo que você ganhou. Nos muitos anos, Senhor, de me lidar por tantas experiências custosas, eu entrego tudo para Ti. Eu simplesmente quero a Ti. Quero apenas a Ti. Então, será multiplicado. Mas Deus, o que Deus deu em ressurreição será multiplicado. Um Isaac oferecido a Deus e devolvido em ressurreição tornou-se inúmeras estrelas e areia. Se oferecermos o nosso único grão a Deus e permitirmos que Ele o faça morrer, Ele será devolvido a nós em ressurreição e veremos a multiplicação sob a bênção de Deus. Conhecemos João 12, 24, o Senhor é o único grão, Isaac era o único grão, que caiu na terra e morreu para produzir muitos grãos. Agora todos nós somos grãos. E o versículo 25, o Senhor diz, quem ama a sua vida da alma, perdê-la-á. Aquele que odeia a sua vida da alma nesta era, guardará para a vida eterna. No versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Segui-lo para onde? Segui-lo para a terra. A irmã M.E. Barber semeou-se como uma semente de vida na terra. Será necessária a era vindoura para medir o que resultou daquela vida que produziu um Watchman Nee, que aperfeiçoou um irmão Lee, que por sua vez caiu na terra e morreu. Essa é a essência intrínseca do ministério na restauração do Senhor. Agora chegamos ao último ponto, muito precioso, porque é a meta de Deus e é nossa também. O Monte Moriá, o lugar da escolha de Deus, por fim se tornou o Monte Sião, o lugar do templo e o centro da boa terra. Em nossa experiência espiritual, o Monte Moriá, por fim se torna o Monte Sião. Então, ali está você, no Monte Moriá, parece que tudo terminou, a fé desperta, Deus é o Deus da ressurreição, Ele devolve Isaac em ressurreição, e você compreende que o mesmo monte não é mais Moriá apenas, é Sião. Isto é Sião. Abraão foi o primeiro a adorar a Deus com o holocausto no Monte Sião. Mais tarde, Deus ordenou aos descendentes de Abraão, os filhos de Israel, que fossem a esse lugar 3 vezes por ano para adorar a Deus e ali oferecer a Ele os seus holocaustos.
Hoje, os descendentes espirituais de Abraão, os crentes neotestamentários, estão no Monte Sião. Hebreus 12, chegastes ao Monte Sião. Você pode não compreender isso, mas agora mesmo, aqui mesmo, estamos todos no Monte Sião. Por fim, todos nos uniremos a Abraão para adorar a Deus no Monte Sião eterno, a Nova Jerusalém. Toda a Nova Jerusalém é Sião, o Santo dos Santos, o lugar onde Deus está. Em 1994, o irmão Lee deu uma mensagem sobre pontos práticos a respeito do entremesclar, numa mensagem adicional, impressa como último capítulo. Ele fala aos cooperadores e lhes diz que ele tem um encargo pesado por eles. E então ele disse ali: a restauração do Senhor é para edificar Sião. A realidade do corpo de Cristo que se consuma na Nova Jerusalém. Em tipologia, a cidade de Jerusalém representa a igreja. E Sião, em Jerusalém, representa, entre outras coisas, a realidade do corpo de Cristo na igreja. É a realidade do corpo de Cristo que será a noiva preparada para Cristo. O Senhor está voltando para ela, mas a maneira de Ele tê-la é ter Sião, a realidade do corpo de Cristo. Agora quero concluir de uma maneira muito incomum. Nos últimos minutos da minha preparação, não da mensagem, mas da minha pessoa, eu senti de escrever algo. Eu estava com meu esboço e escrevi, marquei. Então eu vou ler o que eu escrevi. O caminho para Sião é Moriá, e o caminho para Moriá é Berseba. Esteja em Berseba, desfrutando a vida eterna e crescendo em vida. Um dia, a sua viagem para Moriá começará. Uma viagem profundamente pessoal, mas depois que o seu Isaac for oferecido e devolvido em ressurreição, o Monte Moriá se tornará o Monte Sião. E então você compreenderá que você não está ali sozinho, mas está com aqueles que foram adiante de você, andando nas pegadas do nosso pai Abraão, da fé do nosso pai Abraão. Portanto, onde você estiver, espero que em Berseba, fique aí, até que você vá para outro lugar. O que quer que você seja, seja o que você é, até que a vida divina torne você outra coisa. Não tema. Muitos tomaram esse caminho, sem olhar para trás. Por fim, todos chegaremos ao Monte Sião. O Senhor terá Sião em sua restauração. Ele terá a realidade do corpo de Cristo. Então, o fim virá e veremos o nosso Senhor face a face. Louvado seja Ele, louvado seja Ele, louvado seja Ele, louvado seja o Senhor. Aleluia! Amém. I think we should continue afresh our practice of praying for about a minute. Acho que
devemos continuar a praticar, orarmos por um minuto, e vamos ver o que o irmão Benjamin vai falar, mas teremos aproximadamente 25 minutos para compartilhar. Espero que os irmãos de 35 anos para cima, não de uma maneira legalista, mas os irmãos que têm mais experiência venham e falem algo para completar e confirmar a mensagem. Que o Espírito tenha um caminho livre. Vamos orar e então profetizar.